cultuando ao Senhor com a gente. Lucas 8, 38. Nesse ano nós estamos trabalhando o tema Crescendo no Amor. No primeiro trimestre, trabalhamos o tema Crescendo no Amor por Deus, no amor a Deus. Esse trimestre, trabalharemos o tema Crescendo no Amor ao Próximo. Os dois mandamentos resumidos por Cristo é amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós estamos objetivando um crescimento espiritual, a começar em mim, a começar em toda a igreja. E esse crescimento sabemos que é obra de Deus. E a igreja deve almejar, deve buscar, deve se envolver naquilo que Deus nos direcionou para... Não que o pastor direcionou, mas Deus direcionou a humanidade, a igreja para o crescimento. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, crescei e multiplicai. O crescimento é uma direção de Deus, é uma ordem de Deus e tem a bênção de Deus. A igreja do Senhor começou com poucos discípulos. Passado um tempo, eram 12, depois 120, depois 500, depois 3.000, depois 5.000. E hoje nós já estamos em todos os continentes, em todos os países, e somos bilhões de vidas que amam a Cristo e que são servos de Jesus. Mas isso não pode parar. O tempo difícil, os desafios são enormes, mas nosso Deus é maior, e Ele tem uma mensagem atual, relevante, poderosa, e é o Evangelho de Cristo que transforma vidas. Só Cristo, só Jesus pode salvar o homem dos seus pecados. Então, nessa noite, nós vamos pensar no tema Crescendo no Amor pelos de casa. Se nós somos chamados a amar o próximo, existe uma prioridade aí que a Bíblia nos orienta. E ela nos manda começar a amar o próximo pelos de casa. Lá em 1 Timóteo fala que aqueles que não amam os da sua própria casa são pior que os incrédulos e negam a fé. A gente vê que a família da igreja, a família da fé, é movida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e é o vínculo do amor de Deus que nos une e que nos propulsiona. Mas a gente vê que nós, como família da fé, não estamos imunes e isentos a problemas em casa. Nós temos desafios em casa, temos problemas em casa, mas nós somos chamados a amar também, começando pelos nossos de casa. Então que nessa noite, que Deus fale conosco, e que nós sejamos assim inspirados, e movidos e motivados por Deus a levar esse amor, e a viver esse amor, primeiramente, iniciando dentro de casa. Diz assim a palavra de Deus: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então, amém, irmãos, até aqui, agora vamos seguir no versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez?
Curva sua cabeça, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e peça para que Deus ministre individualmente a você. Fala: Deus, eu preciso de ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Usa o pastor, que ele seja instrumento nas tuas mãos, que teu Espírito Santo o use. Senhor Deus Todo-Poderoso, precisamos de ouvir a tua voz. Lemos a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Nos santifica pela tua verdade. Ó Deus, agora que vamos meditar na palavra do Senhor, que o Senhor, ó Pai, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra. Abra os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a sua voz. Fale, Deus, individualmente com cada um de nós. A tua palavra diz que Jesus anda no meio dos candeeiros, Jesus está presente aqui. Ó Deus, não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que nós possamos ser poderosamente impactados pela tua santa palavra. Pai de amor, usa a minha vida, Pai, com graça, com amor, com vida, ó Deus, para edificar, para abençoar, para transformar, para edificar vidas para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, o texto que nós lemos foi escrito pelo evangelista Lucas, e Lucas ele tem algumas características peculiares. Lucas ele não era judeu, Lucas ele era grego, foi o único autor da Bíblia que não era de linhagem hebreia, judaica. Ele era grego, mas ele era um discípulo de Jesus. Lucas, ele era dotado no conhecimento, ele era, além de ser médico por profissão, ele era um grande estudioso da história atual, contemporânea dele. Ele era um historiador, ele era um pesquisador, ele era uma pessoa que procurava fazer um estudo bem profundo dos fatos que aconteceram nos momentos no período que ele vivia. E o maior episódio foi a vinda de Jesus. Então ele se debruçou em pesquisar, em estudar, em conhecer quem foi Jesus, o que ele ensinou e o que ele fez. E ele então escreve o Evangelho, e ele escreve também o livro de Atos, que mostra o desdobramento, as consequências de Cristo após a sua ressurreição, ele enviando o seu Santo Espírito e o crescimento da igreja pelo Oriente Médio, pela Ásia Menor e até chegando na Europa. E ele escreveu, irmãos, tanto o Evangelho, que narra sobre Jesus, como ele escreveu Atos para uma única pessoa. Ele escreveu para um amigo, um estimado amigo, chamado Teófilo, uma pessoa que fazia parte da aristocracia, ele era uma pessoa importante da sociedade, e Lucas, então, ele se esmera em fazer todo esse trabalho, a fim de levar um amigo no conhecimento da verdade. Olha que interessante. E o escrito de Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele foi inserido no cânon sagrado e compõe toda a revelação de Deus para a sua igreja. E nesse texto que lemos, Lucas, ele conta a história de várias pessoas. Eu até pulei a história da mulher enferma, que é uma história tão fantástica, para que nós podemos ministrar e pensar nela numa outra oportunidade. Mas aqui nós vimos a história de duas famílias especificamente. Nós vimos a história de um homem que era endemoniado, um Gerazeno, e a Bíblia fala que ele era possuído por uma legião de demônios, ou seja, milhares de demônios habitavam naquele corpo. E aquele homem possuído por essa legião demoníaca, ele era escravizado, e ele era torturado, e ele era excluído da sociedade, ele vivia nos arredores das cidades, ele vivia junto aos cemitérios, ali arrombando as sepulturas e fazendo toda coisa ruim para pessoas e para ele também. E o texto,
anterior mostra que Jesus ele atravessa o mar de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, dependendo da cidade que você estiver, é o mar referente àquela localidade. Jesus atravessa esse mar, enfrenta uma tempestade, acalma a tempestade, acalma o coração dos marinheiros, mostrando o seu poder sobre a natureza, mostrando o seu poder sobre o coração do homem, sobre as emoções do homem, mas mostrando também o seu poder sobre as hostes malignas. Ele liberta aquele homem, ele transforma aquele homem, e ele atravessa aquele mar. Um dos seus propósitos é esse, é fazer uma obra de libertação e de salvação na vida desse Gerazeno. E quando esse homem é liberto, ele sinaliza uma forte disposição de seguir a Jesus. Então ele fala o seguinte, a Bíblia diz, aquele homem que tinha saído dos demônios rogou que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, disse não. Não pode estar comigo. Eu tenho algo diferente para você. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Ao invés de você estar aqui comigo, caminhando junto com os outros discípulos, eu tenho uma outra missão. Vai para a sua casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Aqui nós temos uma grande lição, irmãos amados. Uma lição que deve abrir os nossos olhos e abrir os nossos corações. Porque muitos pensam que seguir a Jesus necessariamente significa esquecer da família, esquecer dos de casa. Embora Jesus deixou claro que aqueles que querem segui-lo têm que amá-lo acima de tudo, todavia esse amar a Jesus sobre tudo não exclui o amor à família e o cuidado para com a família. E nós encontramos de uma forma muito clara quando Jesus ordena para esse homem retornar para casa e contar tudo o que Deus fez por ele. E a Bíblia diz que ele foi. E ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Um pit stop e uma aplicação. Imagine na sua vida o que Deus fez por ti. Se você parar para pensar e para analisar o que Deus já fez por ti. E agora, com essa compreensão, você poder contar para a sua família e narrar os feitos de Deus, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, principalmente aqueles que têm dúvidas sobre a existência de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus. É uma grande motivação, meus amados, para nós vermos um homem liberto, transformado, salvo por Jesus, com essa missão agora, de voltar para sua casa e falar: eu era uma pessoa escravizada espiritualmente por uma legião de demônios. Eu não tinha domínio sobre mim. Eu vivia nas trevas. Eu era excluído da sociedade. Eu era alguém que as pessoas corriam, que as pessoas não olhavam, que as pessoas meneavam a cabeça, balançavam a cabeça, reprovavam com os olhos e se afastavam. Mas o Eterno, o Emanuel, ele veio em minha direção. E ele me libertou das hostes de Satanás. E ele me transformou em um novo homem, em uma nova criatura. Todos aqueles que tiveram uma experiência da regeneração e da conversão, sabem o que eu estou falando. Quem não sabe, é porque não passou por essa obra. Você devia cair de joelho e falar: Deus, regenera a minha vida e converte o meu coração. Amados, a consciência de alguém que foi tirado das trevas e levado para a luz é uma consciência restaurada. E não tem jeito dessa pessoa permanecer calada diante
das pessoas que Ele ama. Porque naturalmente, logicamente, Ele vai querer aquilo que Ele experimentou. Ele vai querer que os outros também, a quem Ele ama, experimente. É diferente de participar de uma igreja. É diferente do pai ser um pastor, um presbítero, o avô ser um pastor, um presbítero, é diferente. É diferente de estar dentro de uma instituição religiosa. Amados, estar dentro de uma instituição religiosa pode acalmar e acalentar a alma, mas aquele que tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, aquele que experimentou o eterno, ele não pode continuar igual, ele não consegue permanecer igual. Deseje isso, queridos. Busque isso. Busque um encontro real com o Senhor. E você vai saber o que eu estou falando. Quão glorioso é você ter um conhecimento real da pessoa do Emanuel, o Deus conosco. Aquele que desceu e esvaziou da sua glória e se fez como um de nós e carregou sobre si o nosso pecado e nos amou de tal maneira. Irmãos amados, não há experiência que um homem tenha que possa ser comparada com a experiência de um encontro real com o Salvador. A gente canta, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja obstáculos para termos esse encontro pessoal com Jesus. Queridos irmãos, a lição que eu quero deixar para nós aqui e a aplicação que eu quero trazer para nós aqui nesse momento é que aqueles que amam o próximo, aqueles que crescem no amor ao próximo, e enfatizando aqui o tema, crescendo no amor pelos de casa, nós não podemos esquecer de que nós temos a responsabilidade de contar o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós. Reunir a casa, reunir os filhos, reunir a família e começar a contar. Contar as lágrimas que você derramou aos pés da cruz de Cristo. Contar a visitação do Espírito Santo de Deus nos momentos que você estava ali diante dele. Contar para os seus as intervenções sobrenaturais de Deus na sua saúde, na sua história. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz isso para a gente. Lá em Deuteronômio, a Bíblia fala para nós conversarmos com os nossos filhos e contarmos para os nossos filhos quem Deus é e o que Deus tem feito por nós. Nós precisamos, amados irmãos, romper com as barreiras da separação que tem nos afastado da nossa família. Porque nós estamos com um monte de barreiras que estão nos separando da nossa família. E uma das barreiras que temos, irmãos, sem dúvida nenhuma, é a questão das mídias sociais. Estamos na mesma casa, mas às vezes cada um com o seu smartphone. Temos tempo para gastar 1 hora, 2 horas, e olha lá, é Instagram, Facebook, WhatsApp, e às vezes não temos tempo para conversar com a esposa que Deus nos deu, para o marido ou com os filhos. Não temos tempo de conversar com Deus em casa, junto com os nossos. Precisamos de romper com essas barreiras no nome de Jesus. Precisamos tirar tempo para contar os grandes feitos de Deus dentro de casa. E que isso seja diário, e que isso seja contínuo, e que isso seja uma realidade
que nós possamos experimentar diariamente, porque Deus, Ele faz grandes coisas em nós, todos os dias, todos os dias. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter um impacto direto, nós estaremos vivendo na mesma página da nossa família, da história da nossa família. Tem família que está vivendo, o marido está lá no início, a esposa está mais ou menos no meio, o filho está lá na frente, cada um na sua. Dentro da igreja, separados, desconectados. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Luiz de Carvalho, ele fala, se Deus não tem feito coisas, não é porque Ele não faz, é porque talvez nós não temos crido, ou nós talvez não temos andado com Ele, e nós não temos vivido uma vida de intimidade com Ele, para percebermos os seus grandes feitos na nossa história. A segunda lição, irmãos, e aqui eu já caminho para o final da mensagem, um homem importante, chefe da sinagoga, ele tem uma grande decisão, e uma brilhante decisão, e uma decisão que não tinha outra saída, na verdade, ele não tinha outra solução, outra saída a quem ele buscar uma solução para a sua casa. A sua filha estava à morte, e ele então resolve ir e pedir Jesus, para Jesus ir à sua casa. É diferente desse homem endemoniado que fora liberto por Cristo. Esse homem que fora liberto, Jesus manda ele ir contar os grandes feitos de Cristo. Jairo, ele faz coisas extraordinárias. Primeiro, ele chama Jesus para ir para a sua casa. Ele chama Jesus para entrar na sua casa. E segundo, ele coloca a vida da sua filha nas mãos de Jesus. Olha que lindo o que esse homem faz. Ele ajoelha aos pés de Jesus. O texto fala, eis que vem um homem chamado Jairo, prostrando-se aos pés de Jesus. Ele era um homem importante, um homem chefe da sinagoga, um homem super reconhecido, mas ele não vê a sua posição. Ele vê quem é Jesus, e ele o reconhece como Deus. E ele se prostra diante de Jesus e o adora. Quem quer levar Jesus para casa, não tem outra postura a não ser ajoelhar aos pés de Jesus e reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Deus, e o adorar como seu Senhor e como seu Salvador. É isso que Jairo faz. Jairo está com uma grande necessidade, a sua filha está à morte. E para o médico escrever isso aqui, é extraordinário. O médico que trabalha com doença, que procura curar o corpo das pessoas, escrever isso aqui é fantástico. Porque ele fala que Jairo, ele vai a Jesus. Não que ele anula o poder da medicina, não que ele anula o poder da medicação. Deus, ele dá sabedoria ao homem, e Deus, ele, com a sua graça comum, ele estabelece meios para o crescimento e a preservação da vida. Todavia, nós vemos nesse homem, nesse Jairo, um homem exemplar para a gente. Ele leva Jesus para a sua casa. Eu como homem, eu quero levar Jesus para a minha casa. Não para ele passear, mas para ele morar lá e fazer da minha casa, da minha vida, sua habitação eterna. Recebi um tempo atrás no Facebook, alguém que disse isso, né? Eu já contei essa história. Estou com um forasteiro aqui na cidade, você pode recebê-lo? Eu falei, mas quem que é? É Jesus. Eu falei, não, aqui ele não é hóspede, aqui ele é dono. Ele não vem aqui de vez em quando, aqui ele mora para sempre. Irmãos, que não seja só palavras, que não seja somente uma expressão, um jargão. Jesus mora e habita na minha vida e na minha casa ele reina, mas que de fato nós possamos amar os de casa, levando Cristo, de fato, para estar conosco. A palavra de Deus fala, irmãos amados, que quando Jairo, ele leva Jesus para a sua casa,
e ele entrega a filha dele, a única filha, nas mãos de Jesus, nós encontramos aqui resultados incríveis. O primeiro resultado é nós vemos Jesus, ele tirando ali o temor, o medo, e ele aplacando toda a tristeza, quando ele diz, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis. Antes, ele disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Jesus, ele tira o medo, e ele dá um start na fé daquele homem. Ele fala, não temas, crê somente. Segundo os estudos da Bíblia, essa expressão não temas está registrada 365 vezes na Bíblia. Uma vez para cada dia. Não temas, crê somente. Jesus, ele substitui o medo, a angústia e o choro. E ele coloca, e ele injeta fé. A certeza das coisas que se esperam. Não se veem, mas a convicção de fatos que as pessoas aguardam em Deus. Não temas, crê somente, e ela será salva. O segundo resultado incrível que Deus ele realiza ali naquela casa, é que aquela criança já está morta. Mas ele fala, ela dorme. Ele diz isso porque a morte ali não é a decisão final da história daquela criança. Mas quando é como uma pessoa, quando está dormindo, ela acorda. Aquele que é o dono do universo, aquele que tem o poder da natureza, de dominar a natureza, aquele que tem o poder sobre os demônios, é aquele que tem o poder também sobre a morte. E ele fala, ela não está morta, mas dorme. E o que Jesus faz? Ele ressuscita aquela menina, e ele diz, menina, levanta-te. Em outro evangelho, a palavra de Deus fala que essa expressão levanta-te é talita cumi, levanta-te. Os efeitos de Cristo na casa de uma pessoa. Ele tira o medo, ele aplaca a angústia, ele arranca a tristeza, e ele traz a fé viva e verdadeira. E juntamente com essa fé, a palavra de Deus fala que Jesus ele trouxe vida, tirando a morte daquela criança. Glória a Deus. Terceiro lugar, meus amados, terceiro resultado maravilhoso, que a palavra de Deus diz que aconteceu naquela casa, é que todos ficaram maravilhados. A alegria, a celebração entrou naquela casa, porque Jesus foi convidado para ir para lá. Porque o Pai resolveu chamar Jesus para estar na sua casa. Porque o Pai resolveu colocar a sua filha nas mãos de Jesus. Que bênção Jairo experimentou na sua vida. Ele experimentou o poder da fé, que vence todo o medo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós servimos ao Deus que está com a gente, o Emanuel. E nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele nos carrega em seus braços poderosos. A presença de Jesus, ela não somente traz fé, mas ela traz vida. A vida é obra de Deus. Deus é o autor da vida. Quem tem Cristo tem a vida, a verdadeira vida. E porque essa casa tem Cristo, essa casa se alegra, essa casa celebra, por causa da presença de Jesus. Crescendo no amor pelos de casa. Conte
o que Deus fez por você aos da sua casa. Mas não somente conte, faça como Jairo também. Leve Jesus. Entregue os seus nas mãos de Jesus. Entregue os seus filhos nas mãos de Jesus. Entregue a sua casa nas mãos de Jesus. Nós vamos orar, quero convidar você a se colocar em pé. E eu quero desafiar você a tomar uma postura nessa noite. Eu quero convidar você e desafiar você. Todos aqui sabem, quando a gente prega, muitos aqui falam, pastor, mas o senhor pregou e o senhor está assim, falando coisas que parece que o senhor conhece a minha vida de perto e tal. Alguns eu conheço de fato, a gente está pastoreando aqui já há alguns anos, mas uma coisa é certa, irmãos, o Espírito Santo, ele aplica a palavra dele, conforme ele quer. E a palavra para nós hoje, vamos amar os da nossa casa. Vamos contar para os da nossa casa quem Deus é, o que Ele tem feito por nós. E não somente contar, vamos levar Jesus para estar conosco. Vamos entregar nossos amados nas mãos de Jesus. Vamos fazer isso. Eu quero orar por você, se você deseja de fato, se você realmente tem esse objetivo como Jairo, então ore a Deus, fala, Senhor, leve fé lá para casa, Senhor. Leve vida lá para casa, Senhor. Leve alegria para dentro de casa, Senhor. Fale com Deus. Se já tem isso, se isso já está presente, glória a Deus. Mas não há família tão boa que não possa ser melhorada. Mas também não há família tão ruim que não possa ser restaurada. Oremos a Deus, oremos ao Senhor. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e nós queremos Te pedir, aplica a palavra do Senhor em nosso coração. Ó Deus, nós vimos aqui a história de dois homens, um homem que foi liberto de demônios, um homem que teve a sua história transformada pelo poder de Jesus. Ó Deus amado, e nós vimos também, ó Pai, Jesus mandando ele contar os grandes feitos do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter esses feitos para contar para nossa família. Que o Senhor venha quebrar as cadeias que nos prendem, as correntes e os grilhões em nome de Jesus. Que o Senhor venha romper com as amarras do mal e com as fortalezas espirituais do mal em nome de Jesus. Os sofismas, as falácias, os enganos e as mentiras sejam anuladas em nome de Jesus. Ó Deus, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha convencer e converter vidas aqui neste local. E que nós possamos contar os feitos do Senhor a partir de hoje. A partir dessa data, 3 de abril de 2022, o Senhor possa vir e de uma forma poderosa e sobrenatural e fazer algo glorioso na história desta igreja e na história das pessoas que estão presentes aqui. Ó Deus, também nós vimos a história de Jairo, esse homem que decidiu levar Jesus para sua casa, esse homem que decidiu colocar a sua filhinha nas mãos de Jesus. Ó Senhor, nós clamamos que o Senhor possa, ó Deus, nos dar essa disposição, que cada homem aqui, ó Pai, ao invés de levar o mal para casa, nós possamos querer levar Jesus para reinar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Ó Deus, que nós possamos colocar aqueles que amamos nas mãos do Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor venha trazer restauração, e que ao invés do medo, Deus, que ao invés da angústia, que ao invés da tristeza, possa ter aquela fé viva, ó Deus, aquela fé verdadeira de que o Senhor está conosco. Ó Deus amado, ao invés de morte em casa, nós possamos celebrar a vida, a presença gloriosa do Senhor, do Teu Santo Espírito na nossa casa. Ó Senhor amado,
E eu te peço, ó Pai, que haja essa alegria, essa harmonia e essa celebração por causa da presença de Jesus nos corações e nos lares de todos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.